ciência que vai se impondo e que vai negando essas experiências, vai jogando para a invisibilidade, que poderia ser uma outra palavra-chave, a luta contra a invisibilidade, que é o que nós vamos fazer aqui, como é que elas nos ensinam. Eu acho que com a característica comum entre as ciências agrícolas e ciências da saúde, dominantes, é que ambas, elas evoluíram e vêm evoluindo, se afastando da natureza. Ou seja, desconectando a agricultura da natureza. A agricultura, ela cada vez mais desconectada da natureza, e pensar a saúde também, a nossa saúde individual e coletiva, como se a natureza fosse um ente externo, que não tem nada a ver. Então você tem os remédios que servem para todos os lugares, para todas as populações, independente do território. A agricultura, as variedades, válidas para todo lugar, independente do território, do solo, do clima, da cultura. O que nós estamos falando aqui é que não é nada disso, que são formas de produzir saberes e de práticas e de ciência, porque a ciência não é isso que nos impõe, a ciência ela é muito mais plural, que a gente precisa entender essas diversidades. Então é exatamente a agroecologia como uma ciência crítica, e a saúde coletiva também, ela busca revalorizar essa prática exatamente a partir da ideia de reconexão. A começar com a reconexão com a natureza. Porque desconexão também é uma palavra-chave. Nós entendermos que a ciência é uma ciência que desconecta nós da natureza, desconecta as disciplinas entre si. Os especialistas não dialogam entre si. As instituições, os departamentos das instituições científicas não dialogam entre si. Então é tudo desconectado e é a hegemonia do especialista. Quem é do mundo acadêmico sabe disso. Então nós estamos aqui falando que nós precisamos de um pensamento ecológico. Um pensamento ecológico, o que é o pensamento ecológico? É o pensamento que relaciona as diferentes partes. E que, infelizmente, o pensamento acadêmico dominante, ele perdeu essa capacidade de ver a relação entre as partes. Quem faz e quem sempre fez e quem sempre teve o pensamento ecológico e não perde, é a sabedoria popular. Sabedoria popular é, por excelência, um pensamento ecológico. E onde que esse pensamento ecológico se enraiza? Nos territórios. É nos territórios onde você relaciona, você entende que a saúde tem a ver com a agroecologia, com o alimento que você consome, né? Com a prática, com a convivência na comunidade, com seus hábitos. Né? Então esse tipo de saber é um saber que é muito tranquilo para quem está no dia a dia, nas comunidades, sabedoria popular. Então o saber científico e sabedoria popular estão totalmente desconectados. Nós estamos aqui falando como é que nós reconectamos. Porque nós precisamos da ciência, precisamos dos avanços da ciência, mas precisamos de uma ciência que tenha a capacidade de se reconectar. Só para dar um exemplo, porque ela está totalmente conectada, mas diz que não e nega. Nossas instituições científicas negam os conhecimentos populares. Mas na agricultura, qual foi o alimento, qual foi a espécie alimentícia que, das mais de 2.000 espécies alimentícias que foi identificada pela ciência institucionalizada? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Das plantas medicinais, nenhuma. A ciência ela não tem essa capacidade de, dentro de um universo extremamente complexo, identificar. Quem tem essa capacidade de se integrar a partir da experimentação, a partir de hipóteses e tudo, é a sabedoria popular. Então, a nossa ciência, ela diz que não está ligada na sabedoria popular, mas ela se apropria da sabedoria popular para transformar em mercadoria. Então, esse é um elemento importante de entender que a ciência ela tem um caminho. A ciência hegemônica, dominante, ela tem um caminho, seja na área da agricultura, seja na área da saúde. Ela tem um caminho, que é o caminho da mercadoria. Transformar a natureza em mercadoria. Transformar o alimento em mercadoria. Transformar o medicamento em mercadoria. E fazer com que a sociedade funcione a partir do reino das mercadorias. Ou nós vamos estar convivendo com as mercadorias e tudo vai funcionar a partir da lógica da mercadoria,
ou nós vamos ser excluídos. Então, essa agricultura desconectada dos territórios, é muito certo que chame ela de agronegócio. Porque ela se comporta unicamente como se fosse um negócio comercial. Não tem outra lógica de funcionamento. A desconexão, né, de uma agricultura que ela está ligada no solo, na biodiversidade, na cultura local, nas preferências alimentares. Quando ela desconecta para passar a funcionar fora do território, ela produz aqui para exportar para lá, a partir de uma lógica econômica mercantil. Por isso que se chama agronegócio. Só que a agricultura é muito mais do que agronegócio. Ela tem outros elementos. A mesma coisa a saúde. A saúde virou uma mercadoria. A saúde, se a gente for pensar os pilares da saúde, saúde como prevenção, saúde como promoção e saúde como intervenção, esse terceiro pilar foi o que prevaleceu, inclusive no SUS. O SUS tinha esses três pilares muito claros. Quer dizer, trabalhar na prevenção, trabalhar na promoção da saúde, mas seja nas universidades de agronomia, quer dizer, o foco da intervenção, medicamento, exames, né? Essa lógica de fazer com que cada vez mais você não conheça o organismo, o exame clínico já não vale muito, as pessoas vão para o médico, né? E o médico já manda fazer os exames e passa, porque não examina, não pergunta onde você vive, como você trabalha, ou seja, é o afastamento do corpo da natureza, do espírito da natureza. Então esses paralelos entre a agricultura e a saúde, eles são imensos. A gente pode aqui explorar vários paralelos, né? Como que as ciências elas foram, por um lado, caminhando, se afastando das culturas e da natureza, e por outro lado, evoluindo na direção da mercantilização. Contra isso, quer dizer, ou seja, é negando o comum, que o Marcelo falou aqui agora. A saúde como um comum, o alimento como um comum. Evidente que tem mercados. Os mercados, eles são a grande invenção da humanidade. Mas não mercados controlados por grandes corporações que nos impõem. Mercados que são construídos por nós mesmos. São nossos mercados locais, nossas feiras, né? Que permitem com que a gente produza do jeito que a gente conhece, com as técnicas que a gente tem, aquilo que a gente quer produzir, consuma também. A gente tem que ter direito de consumir. Hoje a alimentação está se padronizando no mundo inteiro. Então, assim, entre os diferentes elos possíveis entre a saúde e a agroecologia, são muitos elos. Eu vou desenvolver aqui o tema da alimentação, que nós, inclusive, vamos discutir aqui no encontro. Tem várias outras questões possíveis. Mas a alimentação, eu acho que, se a gente poderia dizer, o nexo evidente entre solo saudável, alimento saudável, saúde humana. Quer dizer, esse nexo é evidente. Agronegócio não produz alimento saudável. Como diz aí o Conselho, o agronegócio não produz comida de verdade. O agronegócio produz mercadoria, né? Produtos que não têm solo saudável. Não pode ter alimento saudável e não pode ter saúde. É uma liga imediata. E eu não estou falando aqui de teoria. Nós aqui no Brasil vivemos, nos últimos 20 anos, uma experiência única e muito reconhecida no mundo inteiro, que foi de superar o problema da fome. Com políticas sociais, houve um aumento do poder aquisitivo da população. Só que esse aumento do poder aquisitivo, nós perdemos uma grande oportunidade de superar a subnutrição, que hoje volta, e ganhamos um novo grande problema, que são as enfermidades crônicas geradas pela alimentação. A alimentação cada vez mais contaminada e o aumento do consumo desenfreado de consumo de alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São alimentos que você já não consegue identificar onde é que está a natureza ali. O que é aquilo que você está comendo exatamente? Qual é o elemento da natureza que está compondo aquilo que está cada vez mais se consumindo? Esse é que define. Processamento de alimentos vem da história da humanidade. Mas a indústria de alimentos, ela achou um caminho de ganhar muito dinheiro, né, produzindo alimento barato para ela, custo de produção, mas ela vende caro, né?
e produtos que eles vendem como saudáveis ou modernos. A ciência tem isso, né? De sempre dizer assim, sempre está à frente. O professor Carlos Monteiro e sua equipe da USP, acho que tem pessoas da USP, né, que desenvolveu essa categoria, nova classificação de alimentos. Uma classificação que é baseada em níveis de processamento. E ele identifica essa categoria do alimento ultraprocessado, que dá base, inclusive, ao Guia Alimentar da População Brasileira, que foi editado pelo Ministério da Saúde. A indústria não reconhece essa classificação. E está uma briga aí exatamente sobre essa questão da rotulagem. É muito básica a ideia. A ideia é a seguinte: a indústria ela classifica os alimentos pelo teor de nutrientes. Só que alimento é muito mais do que nutriente. Alimento ele é portador de exatamente esse elo entre a natureza e a nossa saúde. Não basta a gente consumir determinada quantidade de carboidrato, de nutrientes, então, de proteínas, de vitaminas, não. Ela é um composto vivo e que é portador de saúde. Nós nos coevoluímos com a natureza, consumindo, identificando as espécies, consumindo. Nossa saúde é feita desse vínculo orgânico com a natureza. O ultraprocessado não é nada disso. De que é feito o ultraprocessado? Pouquíssimas coisas. Soja, monocultura transgênica, que está destruindo as florestas, milho, cana-de-açúcar, trigo, carne de frango, boi, alimentado de soja e milho transgênico, e mais algumas poucas coisas. No mundo inteiro. Só que o que eles pegam? Eles pegam a soja e fracionam aquele negócio, tiram a proteína, tiram o óleo, pegam o milho, tira açúcar, né, o amido, vira frutose, mistura aquele negócio numa coisa totalmente intragável, impossível de consumir aquele treco. Mas está todo mundo comendo. Por quê? Porque aí vem os aditivos cosméticos.